Oi, gente. Eu sou Cida Bento e o Entrevista continua com Rita Potiguara, nossa doutora em educação, especialista em gestão escolar e também diretora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. De novo, Rita, vamos continuar a nossa conversa. Tem algumas questões que eu gostaria de tratar. Por exemplo, vou trazer duas delas. Indígenas em áreas urbanas, em escolas não indígenas, né? Quer dizer, que questões estão aí envolvidas. E a importância do território, porque quando a gente fala urbano, rural, então às vezes a gente está se remetendo ao território. De que é que nós estamos falando? Nós temos nessa existência, né, de indígenas que vivem nas zonas urbanas, nós temos uma questão de problemas, né? O primeiro deles e o grande problema é que os indígenas que estão nas zonas urbanas, eles foram desterritorializados. Eles não foram para as zonas urbanas simplesmente porque quiseram. Tem um processo histórico de expulsão de suas famílias, dos seus ancestrais, de suas terras de origem, para que eles chegassem na escola, nas cidades, como a gente chama, né? Então, é preciso ter essa compreensão histórica para saber de quem que nós estamos falando. E aí, lamentavelmente, o Estado brasileiro não tem nenhuma política para os indígenas que estão vivendo nas cidades, né? E que estão nas escolas não indígenas, porque nós temos nas cidades indígenas vivendo em comunidades que têm acesso a escolas indígenas. Mas a gente está falando aqui especialmente desses indígenas que estão na cidade, que não estão vivendo em comunidade e estão sem acesso às escolas indígenas, que é bem grave, não é? Então, eles estão nas escolas que não são indígenas, que não são específicas, não se sabe absolutamente nada sobre eles. Quem são eles, por que eles estão ali. Já tivemos relatos, não é? E nós, atualmente, eu estou na coordenação também do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, portanto, acompanhando a implementação da política ou da não política, ou da não implementação de perto, em que esses indígenas, a gente sabe que eles estão sendo completamente desassistidos, né? Há casos em que os indígenas são proibidos ainda, atualmente, de falar a língua, porque a professora ou a diretora não está entendendo e não quer, porque acha que esse indígena que está falando a sua língua deve-se, quando é criança, ser inserido na escola, nas salas, né, para crianças aprender a língua certa. Em salas de estudantes com deficiência. Olha a loucura que isso é, né? A desinformação. Porque a língua própria pode ser entendida como uma deficiência. Exatamente. A língua própria, a língua do indígena é entendida como uma deficiência. E aí nós não temos nenhuma política de material didático para esse indígena que está na escola não indígena, nós não temos absolutamente nada, não é? E foi muito flagrante, né, no período da pandemia, quando escolhia-se quem teriam direito de ser os primeiros a serem vacinados. E aí, entre nós, povos indígenas, a política do governo brasileiro só vai ser vacinado aqueles que estão nos territórios indígenas, nos territórios demarcados. Se a grande maioria de nós estamos desterritorializados por uma questão de violência histórica, que nós sabemos muito bem, estamos desterritorializados sem direito a nada, e naquela época, portanto, sem direito à vida. Então, o território é muito, muito importante. O território é muito importante, não é? Seja o território na zona urbana, seja o território na zona rural, como são as terras indígenas, né? Há uma diferença entre terra indígena, que é uma categoria jurídica, em que o Estado brasileiro tem um processo de demarcação, e tem um processo diferente, que é da territorialidade, da territorialização, que é algo mais sociológico, mais diferenciado, em que
Se tem uma comunidade indígena vivendo, que seja numa favela, no bairro periférico, eu sou indígena de uma cidade pequena do interior, chamada Crateús, e a gente vive num bairro periférico. Então, lá é a nossa comunidade indígena, não é? É diferente. Então, nós temos processo de territorialidade indígena naquela cidade, não é? Então, a gente não tem uma terra demarcada, né, que essa categoria jurídica, como eu disse, que o Estado brasileiro tem poderes para delimitar, não é? E a terra, e reconhecer essa terra como um território da União, mas de ocupação dos indígenas, que é assim que a nossa legislação brasileira trata, não é? Os nossos territórios. Nós temos, portanto, indígenas vivendo em cidades, vivendo que formam comunidades e, portanto, lá temos um território. E aí, as nossas políticas públicas, quando chegam, é muito insuficiente, muito precário. Quando chegam. Rita, você tem um bom exemplo, uma prática interessante de educação escolar indígena que você poderia trazer para nós, que considere território, que você acha que é uma coisa sobre a qual vale a pena a gente refletir e aprender com ela? Eu tenho várias experiências, mas uma especial toca muito meu coração. O coração do projeto político-pedagógico das nossas escolas indígenas se chama território. Território de viver bem. O núcleo central. O núcleo central, que a gente quer viver bem naquele território. A gente quer ter uma outra relação com esse território, que não é uma relação de morte. É uma relação de vida que a gente quer ter com esse território. Vida para nós, pessoas indígenas, vida para a natureza daquele território, para os diferentes biomas, seja na floresta, na caatinga, no cerrado, no Pantanal, sejam para os animais que vivem naquele território. Então, a gente quer ter uma relação de vida com esse território. E aí, especialmente, eu me reporto aqui a uma experiência das escolas do povo Tremembé, uma escola chamada Maria Venança, que é o nome de uma liderança, uma ancestral, né, para esse povo Tremembé. O povo Tremembé habita o litoral nordestino, na praia de Almofala, uma praia lindíssima, com um lugar de ancestralidade maravilhoso para nós e muito importante no Ceará. O povo Tremembé construiu, né, dessa escola Maria Venança, construíram o seu projeto pedagógico, o seu currículo, através das suas experiências, de como se organizam, de como se reconhecem enquanto indígenas, da forma como eles se colocam no mundo enquanto indígenas, não é? E essa experiência é muito importante, que eles criaram, por exemplo, além de metodologias específicas dos modos dos Tremembé aprender e ensinar, não é? Trouxeram conteúdos e criaram áreas do conhecimento específico. Eles têm, por exemplo, uma disciplina chamada Saberes Tremembé do Céu, da Terra e do Mar. Olha em só. que se trabalham as diferentes áreas do conhecimento dentro dessa disciplina, ou dessa área do conhecimento, né? Então, como é que os Tremembé pescam, como é que eles se relacionam com a natureza, e a partir disso vai fazendo esse diálogo trans e multidisciplinar. É uma experiência bacaníssima, muito rica, que eu convido, né, as pessoas que estão nos assistindo a pesquisarem. Tem vídeos aí disponível na internet. Nós da Flaxo, a gente fizemos uma pesquisa direcionada a esse assunto, com experiências riquíssimas de educação escolar quilombola, de educação escolar indígena, de educação do campo, de escolas de fronteira, em que a gente mapeou essas experiências, catalogamos e apresentamos para o público conhecer. E nesse catálogo de experiências, nós trouxemos a experiência dos Tremembé com a escola, em que a gente conta essa história. E como entra a língua nessas experiências, Rita? A língua é estruturante, né? Nós, lamentavelmente, indígenas do Nordeste, muitos de nós, dos nossos grupos sociais, perdemos a língua, porque foi onde o processo de colonização começou, por lá. E aí foi cruel, tem que deixar a proibição mesmo de falar a língua indígena. A gente tem os Funiô, ali em Pernambuco, que conservaram a língua, e tem a língua ainda usada de modo corrente. Temos outras experiências, né, entre meu povo mesmo, o povo potiguara, de processos que a gente chama de revitalização linguística.
porque a língua da nossa ancestralidade continua presente nos nossos modos de cuidar do corpo, nossas práticas de saúde, os modos de cuidar da espiritualidade. Entretanto, não é a língua corrente falada e não é língua de instrução nas escolas. Mas nós temos, em outras partes do nosso imenso país, né, já que o último censo de 2010 deu conta da existência de 274 línguas faladas ainda. 274? 274. Então, a gente tem como central nas escolas indígenas a questão da língua, né? A gente tem produção de material didático produzido pelos professores em seus cursos de formação, que são ou bilíngues ou escrito na própria língua indígena. Olha. É uma riqueza enorme, não é? E que a gente vem fazendo todo o esforço para que a língua seja falada na escola, não só no processo de ensino-aprendizagem, mas na hora do recreio, na hora do relacionamento, naquele momento da merenda escolar, em que está todo mundo ali junto. Então, a gente tem muitas práticas, por exemplo, em que mostram que as línguas indígenas ainda algumas conseguem sobreviver, apesar da não política. Nós não temos em nosso país uma política que ajude a promover as línguas indígenas, né? Está se criando, a gente tem algumas iniciativas, muito poucas ali do IFAM, de outros departamentos do governo brasileiro, mas uma política mesmo de apoio, de promoção das línguas indígenas nós não temos. E aí, infelizmente, muitas línguas continuam se perdendo, a gente chama morrendo, né? Porque quando a comunidade deixa de falar aquela língua, a língua se torna uma língua morta. Sim. Não é? O futuro, Rita, o que você enxerga no futuro? Qual é o seu sonho, o sonho da comunidade, sobre um lugar educacional bom para a comunidade indígena, as diferentes comunidades indígenas? O que nós sonhamos é com uma escola que seja um lugar de construção de felicidade. A gente quer ser feliz. E quer ser feliz a partir do direito que nós temos a viver bem, com todos juntos, com todos os outros povos, na relação, quando assim a gente determina que precisa e acha importante essa relação, porque tem povos indígenas que fizeram uma escolha de viver em situação de isolamento, tudo bem, mas tem outra parte de nós que queremos estar nesse contato de inter-relação, não é? De troca cultural com o outro, mas que a gente quer viver bem também com esse outro, não é? Quando essa escola, quando eu digo que é uma escola para a felicidade, uma escola para o viver bem, não é? A gente precisa, e aí eu trago novamente a ideia e a centralidade da territorialidade, da ancestralidade, porque nessa história da gente viver bem em um território, em harmonia com todos os seres desse território, e a gente traz a ancestralidade no nosso corpo, no nosso modo de se relacionar com esse território, na nossa forma de se relacionar com o outro, a gente vai encontrar, sim, a felicidade. A felicidade, portanto, da escola indígena diferenciada é para todo mundo, querida Cida. Que bom! Rita, eu te agradeço a delícia desse encontro, e realmente passou muito rápido. Eu queria chamar agora os nossos saberes e fazeres que podem dialogar com isso sobre o qual nós estamos conversando. Muito obrigada, querida. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula da Silva, sou pesquisadora e professora, trabalho com os Guarani-Bunhá no Rio de Janeiro. O motivo de estar aqui conversando com vocês é para falar um pouquinho sobre o jeito especial dos professores indígenas avaliarem seus alunos no ensino fundamental, do Colégio Estadual Caraicuri-Rendá, que fica localizado no Tecuá-Sapucá, em Angra dos Reis. Vocês sabem como eles avaliam? Bom, para entender a avaliação indígena é preciso entender o nome. O nome indígena revelado pelo xamã durante o ritual do Nhamogaraí do batismo, ele revela
as habilidades, a capacidade, a personalidade de cada pessoa guarani, o jeito específico deles agirem. Então o professor, ele sabe, por exemplo, que um menino que se chama Caraí Mirim, ele é um líder nato, ele é um pequeno sábio, ele aprende com facilidade, durante atividades em grupo ele se destaca, ele é um líder, ele é bastante orgulhoso também. Então o professor, ele vai avaliar não a partir do que mais inteligente, do que melhor vai saber, né, vai aprender rapidamente, mas ele vai avaliar de acordo com o nome indígena. Ele sabe que uns têm mais facilidade e outros têm menos facilidade. Então não há hierarquia, né? O professor vai avaliar através de um relatório onde ele vai dizer a forma como o aluno se desenvolveu no semestre ou no ano letivo. Então ele faz esse relatório destacando os pontos positivos e depois, carinhosamente, o professor vai avaliar os pontos que ainda faltam melhorar. Então, eu espero que vocês possam se inspirar e levar essas metodologias, essas formas especiais de avaliar os alunos, né, dos Guarani, e que possam levar para a escola esses conhecimentos e saberes para transformar a nossa educação, as nossas escolas, em um espaço mais inclusivo, mais plural e libertador. Terminamos por hoje. Agradeço a você que nos acompanhou. Se quiser rever essa programação ou outros conteúdos do Futura, acesse a Globoplay. É gratuita. Tchau!